Olá, muito boa tarde. Pois muito bem, este é o Rodrigo. O pai do Rodrigo chama-se Miguel. A história do Miguel é muito importante, mas porquê que está aqui este rosto maravilhoso desta criança? Porque foi o Rodrigo quem salvou o Miguel. O meu pai é divertido, gosta de jogar comigo à bola, gosta de jogar comigo FIFA, gosta também de fazer os trabalhos de casa comigo. O meu pai criou-se comigo. O meu pai, para mim, é o verdadeiro herói. É o melhor pai no mundo. Eu sinto muito orgulhoso dele. Eu gosto muito do meu pai. Ninguém diria que eu já pesei 145 quilos. Hoje peso 85 quilos e fiz isto tudo pelo meu filho. Eu nunca fui uma criança propriamente magra. Em relação aos meus amigos e colegas de escola, eu era sempre aquele que tinha o peso a mais do que eles. E ao longo dos anos esse peso foi sempre aumentando. E, portanto, nunca com algumas oscilações, em que fiz algumas dietas, recorri a alguns tratamentos, mas voltava sempre ao mesmo, a aumentar o peso, aumentar o peso. Aos 20 anos fui para comercial e fazia os clientes da província, portanto a minha vida era muito sedentária. Visitava os clientes, almoçava com eles, entrava no carro, saía no carro, portanto não tinha praticamente tempo nenhum para praticar uma atividade física e nem sequer olhava para a alimentação, era o que viesse, o que eles mandassem vir, era o que eu comia e portanto foi descalabro total. A nível de autoestima, nunca tive esse problema, ou seja, eu sabia que era gordo e aceitava-me como sendo gordo e sendo até diferente dos outros, mas nunca implicou em nada na minha vida. Bom, em 2010 perdi uma filha e de facto o descalabro também foi bastante grande, porque refugiei-me muito mais no comer, não tinha vontade para nada e portanto o comer era de facto o refúgio certo para a dor e para tudo o que se tinha passado. E foi um descontrole total mesmo. Em 2011, quando fui pai, de facto havia uma intenção de mudar, porque acabava de nascer um filho e, portanto, vinha uma nova etapa e uma etapa bastante exigente. E, de facto, sim, passou-me pela cabeça perder peso, mas a vontade foi muito pouca. O peso que eventualmente perdi, que nem sei se o cheguei a perder, rapidamente o recuperei e até o aumentei seguramente. Após o nascimento do meu filho tive o que chamam dois pequenos AVCs, que de facto me deram assim um pré-aviso de que alguma coisa não estava bem, mas também ainda não tinha sido suficiente para encarar que tinha que mudar de vida e tinha que me emagrecer. Não foi. Na verdade, naquele momento, disse-me que a natureza deu-me duas oportunidades. Primeiro deu-me um susto, depois deu-me outro susto e depois disse-me, a partir daqui, não sei se te dou mais algum aviso. Mas para mim não foi suficiente. A verdade é essa. Bom, a dada altura, estava a chegar a casa depois de um dia de trabalho e estava a passar uma reportagem sobre duas pessoas que tinham perdido 60 a 70 quilos. Tomei a liberdade de ligar para a APOBARI, que é a Associação Portuguesa dos Bariátricos, e marcar a consulta com o Dr. António Albuquerque para perceber, de facto, o que é que tinha acontecido com aquelas pessoas, como é que eu me poderia encaixar naquela solução. E assim foi, marquei a consulta. Bom, o meu filho entra nesta nova decisão porque, de facto, quando temos um filho, temos que o acompanhar e temos que estar presentes na vida deles, portanto, se o metemos cá é por alguma razão. E, de facto, eu tinha que mudar, tinha que perceber que no futuro eu tinha que estar presente na vida dele e só havia uma forma, era ter saúde e estar cá, porque a natureza já me tinha dado dois avisos. Decidi ser operado, a operação ficou marcada para 13 de janeiro e no dia 13 de janeiro, às 16 horas, aí estava eu no hospital para ser operado com os meus 145 quilos. Estava extremamente nervoso. A operação correu muitíssimo bem, o acompanhamento foi extraordinário. O processo até chegar à parte dos alimentos sólidos é muito difícil, mas de facto a perda de peso que se tem e os resultados que se vai tendo são tão bons e motivadores que a pessoa acaba por conseguir superar essas dificuldades. Mas é muito difícil, é mesmo muito difícil, mas consegue-se.
Bom, hoje a minha mudança de vida é o que se vê. Perdi 60 quilos, tenho hoje 85 quilos. Tenho muito mais cuidado e penso muito mais antes de comer. Em termos de exercício físico, faço praticamente todos os dias 1 hora de caminhada, ou de manhã ou ao final do dia, e até já corro. Tenho muito mais vontade de viver. Sou uma pessoa completamente diferente. Acho que já devia ter feito isto há muito mais tempo. Eu aconselho toda a gente que tem excesso de peso a mudar de vida como eu mudei e a deixar-se estar num processo de negação como eu estive toda a minha vida. Hoje sinto-me muito feliz e realizado e venho ao resto. Este é o casaco de outrora do Miguel. Mas este mesmo casaco serviria na perfeição à Mónica. Em relação à família, o meu pai sempre foi forte, a minha irmã também, o meu irmão mais velho e eu sempre tivemos este problema em relação à obesidade. Já cheguei a chegar aos 120, 130, nunca tive preconceito em relação a isso, nunca sofri de qualquer problema. Eu só engordei depois de deixar de tomar aos 50 anos. A minha vingança era comer. Comecei a engordar. Eu cheguei a pesar 104 quilos. Comecei a engordar mais quando fui para o Alentejo. Ora, o Alentejo já os meus netos tinham, pelo menos, o mais pequeno tinha 1 ano e meio. E depois, a partir dali, é que eu comecei a comer e então comecei a engordar. Mas não foi muita coisa, porque eu cheguei a estar aos 87 quilos. Agora, a malta nova, os meus netos são quase todos gordos, só um é que não. Eu sempre fui assim bem constituída, sempre me chamaram gordinha, só que pronto, eu achava que não era assim tão gordinha quanto isso. Mas sempre toda a gente me chamava de gordinha na escola e que eu era gorda, não sei o quê, que tinha as mãos grandes, que tinha isto grande. Quando ouvi estes comentários, claro que eu não me sentia lá muito bem, não é? Os comentários assim, uma pessoa fica assim um bocado deprimida, não é? Mas sempre lidei bem com a situação. Como a minha filha também sofreu, mas pronto, a minha filha na altura também era mesmo mais gordinha, porque quando ela entrou para a escola, no liceu principalmente, dentro do 5º ano, a partir do 5º ano já ela começou a engordar mais e sempre foi muito mais gordinha que eu. Não controlava muitas emoções, então depois comia muito, isolava-se, fechava-se, tinha vergonha do corpo. Sei que ela muitas vezes chorava por causa disso e tudo. Ela passou um bom bocado na escola e nos trabalhos também por causa do peso que ela tinha. Ela andava por aí assim, pronto, mas não era com aquela alegria que ela tinha. Acho que ela estava triste que eu. Eu até de vez em quando falava, amor, estás muito gorda. E ela ficava assim, pensou. Minha irmã, se não estou enganado, foi à volta de 120 quilos, peso máximo. Já que ela fazia dietas, depois emagrecia e depois voltava a engordar tudo outra vez e mais alguma coisa. Depois voltava a fazer dietas, voltava a emagrecer, depois voltava a engordar e era assim dietas ioiô, porque acabava sempre por voltar ao mesmo peso, ou mais ainda. Assim era a Mónica, 119 quilos foi o seu peso máximo. E agora, como é que estará a Mónica, a minha primeira convidada desta tarde? Olá, Mónica. Não é a Mónica, é você. Muitos quilos, já deixados no passado. Seja bem-vinda. Obrigada. Mas atenção que olhamos para si e pensamos assim, meu Deus, já deve ter feito uma cirurgia aqui há muitos anos. E não, tudo isto é muito recente na sua vida. O que é que sente quando olha para fotografias como esta, que fez parte de tantos anos da sua vida? Eu reconheço e não me reconheço ao mesmo tempo. Em que é que se reconhece? Eu sou a mesma pessoa. Sim. Fisicamente é que realmente mudei. Só fisicamente? Praticamente. Mas há coisas que depois automaticamente terão mudado na sua vida. Claro que sim. Mónica, seja muito bem-vinda. A Mónica, Obrigada. tal como deu para perceber nestas imagens que tivemos aqui antecedendo a sua entrada, advém de uma família, e penso que de parte a parte, tanto a parte materna como a parte do senhor seu pai, advém de família com predisposição genética para a obesidade. Exatamente. Isto quer dizer, portanto, que sempre se conheceu com peso a mais?
Não. Eu comecei a engordar a partir dos meus 12 anos, mais Até ou aos menos. 12 anos o seu peso era o peso normal? Eu em bebê era gordinha. Sim, rechonchuda. Era um bebê Michelin. Depois não. Depois era normal, lá está. Também não era nem demasiado magra, nem gorda. A partir dos 11 anos foi... 11, 12 anos? 11, 12 anos. Sim. Foi quando comecei realmente a engordar e se descontrolou. E por que razão é que começou a engordar? Isso correspondeu o quê? Com a primeira menstruação? A primeira menstruação, exatamente. Sim. E foi aí que se descontrolou mesmo. Mas descontrolou-se em termos hormonais, descontrolou-se por hábitos também, por maus hábitos lógico, de sim, vida? Sim, também maus hábitos. Da alimentação? Sim. Mas esses maus hábitos não se terão iniciado aos 11, 12 anos? Não, já, claro. Já vinham de trás. Tem a ver também com a família, não é? Sim. E se havendo já maus hábitos na família, tudo Mas isso... a família, por exemplo, tem predisposição para a obesidade só por causa dos maus hábitos ou é uma questão genética também? É genético. Sim. Até porque... Para além dos maus hábitos? Sim. Dos excessos. Não é maus hábitos, estamos aqui a rotular a sua família. Não tanto, por exemplo, os meus avós maternos sempre tiveram muito controle sobre a alimentação e nunca foram muito na minha altura não havia doces à disposição como existem hoje em dia. Com certeza. Mas sim, o meu pai tinha um bocadinho mais de tendência para comer mal, porque a minha avó é lentejana, da parte do meu pai, e então cozinha-se muito com gordura. Com gordura de porco, também com azeite, não é? Muito chouriço. Muitos enchidos, Exatamente. muito pão, aquele pão alentejano que é sim. viciante. Molhar o pãozinho no molho. Sim. Sim, era um bocadinho. A partir dos 12 anos, portanto, começa a engordar e começa a ter problemas, por exemplo, de relacionamento com outras pessoas? Na escola, sim. Que tipo de problemas? É o chamado bullying de hoje em dia. Que na altura não se falava conhecia sobre como isso. bullying, não é? Não, nem se falava sobre isso. Era normal. Vá. Mas era humilhada pelos colegas? O que é que os colegas lhe diziam? Sim. Eles chamavam nomes. Eu optava por ignorar, não é? Era a sua defesa? Era a minha defesa, fechar-me. Mas conseguia desligar? A sua defesa era fechando-se? Sim, fechava. Sim. Ouvia os nomes, mas... Sim, ia para casa e chorava. E desabafava com alguém? Não. E o que é que chamavam? De gorda? Gorda, balufas, baleia... Pronto, basicamente era isso. Estamos a falar, portanto, naquele período em que já tem a sua primeira menstruação, portanto, já é menstruada, não é? Teve a menarca e depois, consequentemente, as outras menstruações. Está a desenvolver o seu corpo já na adolescência, portanto, há transformações do corpo. Isto deve ser muito complicado de gerir, que é entrar na adolescência, ser agredida verbalmente pelos colegas e isolar-se. Exato. Era. Muito complicado. Eu costumo dizer que era um bichinho do mato. Levaram-na a ser um bicho do mato, não é? Exatamente. Eu lembro-me, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos a fazer os 16, e eu não sabia lidar com as pessoas. Eu tinha vergonha de dizer um bom dia, eu tinha vergonha de comunicar. Então, porque a sociabilização que ocorre na escola não existia? Não. Eu fugia. Basicamente, eu fugia. Eu conto sempre esta história que... Mas não me contou nunca a mim? Não, mas vou contar. Que uma vez... Eu acho que os meus pais também não se apercebiam muito da situação. E eu pedi, por favor, à minha mãe que não me mandasse para a escola. Disse, eu arrumo-te a casa toda. Eu limpo a casa toda, mas não me mandes para a escola. Ganhou pavor à escola? Ganhei. Ganhou pavor, mas por causa do bullying a que era sujeita. Eu não tinha amigos, eu também não era sociável, portanto... Então fechava-se? Fechava muito. Não tinha sequer uma amiga ou um amigo? Eu depois cheguei a ter, sim, porque essa rapariga também sofria um bocadinho de maus tratos na escola, e então acabávamos por nos juntar um bocadinho. Mas nunca foi aquela coisa de muito desabafo. Compreendíamos uma à outra, mas não havia... Oh, Mónica, naquele tempo não se falava de bullying, não havia esta palavra, não é? Que definisse esta humilhação a que os jovens poderiam estar sujeitos, e também os professores não estavam muito despertados para esta problemática. Portanto, nenhum professor percebeu, por exemplo, do seu sofrimento. Não. E, aliás, eu acho que tenho muito poucas memórias mesmo. Limpou? Limpei muita coisa. Memória seletiva? Sim. Porque são memórias que amagoam? Sim, claro que sim. E nunca contou aos pais do que estava a passar? Não, então, lá está, não havia essa... Hoje em dia tudo se fala com os pais e acho muito bem. Eu tenho uma filha, portanto, quero que ela... E já tive alguns problemas. A Leonor. E até já tive uma situação com ela, e por ter passado por isso, quis logo interferir
e proteger. Mas, por exemplo, quando Mas na minha altura não se falava. Mas, ó, Mónica, quando a Mónica diz à mãe, eu limpo a casa toda durante quanto tempo? 1 ano. Não, foi só naquele dia, era só naquele dia. Eu limpo a casa toda. Era só aquele se não dia. Me deixar, se eu não for à escola, ela não tentou perceber o que é que se passava consigo. Não. A minha mãe foi mãe muito nova. Eu acho que havia muita coisa que ela também não sabia. Claro. E não havia essa situação, o que é que será que está a passar com a minha filha? Não havia. Eu sei que foi a nossa geração, não se falava muito sobre as coisas. Não tenho essa ideia de que se falasse sobre problemas na escola, sobre connosco. Não. E nesse dia foi à escola ou não? Ou limpou a casa? Já não se lembra? Por acaso, acho que fui à escola. Afinal, Acho que sim. não resultou. Resultava uma vez ou outra, mas não sempre. Não resultou. Contudo, não estudou durante muito tempo, pois não? Eu Uma vez fiz que a começa- escolaridade obrigatória. Pronto, e depois foi normal, trabalhar. E depois fui trabalhar. E porquê que quis ir trabalhar? Quis ir trabalhar, não quis continuar os estudos ou foi a vida que o conduziu para esse caminho? Não, eu não quis. Porquê? Justamente por tudo isto? Por 2 motivos. Primeiro, agora repensando bem as coisas, sim, era para fugir da escola. Mas até há pouco tempo eu achava que era porque queria a minha independência. Também. Sempre quis a minha independência, sempre quis começar a ganhar o meu dinheiro, fazer a minha vida. Mas sim, foi muito para fugir à escola. Portanto, tinha que idade? 14. E aos 14 anos já pesava quanto? Aos 14 anos deve ter sido esse peso máximo, porque foi a primeira vez que eu tomei consciência e primeira dieta. Disse, tenho que mudar alguma coisa. Já tinha saído da escola, quando fez a primeira Já dieta? tinha saído da escola, já. Ficou em casa Porque eu durante tive algum um ano tempo? em casa, Cá está. não podia trabalhar. Aliás, mesmo com a idade que tinha também Exatamente, não. sim. Mas... Portanto, fiquei 14, 15 anos, fica em casa e faz a sua primeira Primeira dieta. dieta com a minha Que mãe. dieta? Fizeram as duas? Fizemos as duas. Sim, então, Fizemos. que tipo de dieta? Nós, na altura, víamos nas revistas, fazíamos exercícios e tudo em casa. Havia muitas dietas à disposição. Havia muita coisa. Então, lá fazíamos a nossa dieta, com o que diziam nas revistas, como é que se haveria de fazer e fazíamos os exercícios. E resultou? Resultou. Emagreci muito, eu e a minha mãe. Naquele Muito. ano? Naquele tempo? Isso eu já não me consigo recordar Sim. muito bem durante quanto tempo foi, mas sim, perdi muito peso. Como é que se sentiu com essa perda de peso? Ótima. Aí comecei a ganhar depois outra autoestima, depois comecei a conhecer pessoas, depois de começar a trabalhar. Não exatamente aí, mas aí a partir dos meus 16 anos criei um grupinho de amigos, depois já começava a sair e sentia-me uma Também pessoa já não era normal. agredida verbalmente? Não. Aí já era uma pessoa normal, vá. E Não. começa a trabalhar em quê? Eu fui uma ajudante de cabeleireiro. Basicamente era recados, fazia recados. Sim. E depois comecei como ajudante de Portanto, cabeleireiro. começou aqui com 16 anos, para aí? Sim. E ganhou gosto pela profissão? Foi o que eu sempre quis. Eu dizia que ou ia ser cabeleireira ou modelo. Portanto, como era gorda, não podia ser modelo. Hoje em dia também já se consegue ser modelo com uns quilos a mais. Graças a Deus. Até É isso verdade. mudou, não é? É verdade. Exatamente. É verdade. Até porque essa era uma das suas dificuldades, certamente, encontrar roupa para o seu peso. Sim. Isso era frustrante? Era frustrante na adolescência ou passou a ser mais frustrante mais tarde Mais enquanto tarde, porque mulher? depois eu comecei a ter mais consciência do aspecto e das roupas e é muito frustrante, porque há um padrão. Só existe aquele padrão. Padrão de beleza, ligado à magreza. Exatamente, porque que eu, sendo gorda, não posso usar roupa que eu queira, mais justa? Porque que isto que eu gosto, este vestido, porque que não há tamanho grande? Eu tenho que ter liberdade para poder usar o que eu quiser. Não posso... É saco de batatas, é camisolas largas, é Isso frustrava? bastante. E depois não há tamanhos. Pois não. Hoje em dia já. Hoje já também. Hoje já. Também já há alternativas. Mas já dá uns anos para cá, uns anos antes não havia. E quando se olhava ao espelho, gostava da imagem? Não, Portanto, a autoestima em baixo. completamente, sim. Mas quando emagrece, deve perceber, afinal eu consigo emagrecer, consigo ter quilos a menos, portanto consigo chegar a um peso mais ideal, não é? Mas o problema é exatamente esse. Emagrecemos, achamos que já está tudo bem e voltamos aos mesmos hábitos, voltamos a engordar isso e mais um bocadinho. Pois às vezes engorda-se Foi o mais. que me aconteceu, porque eu fiz imensas dietas. E depois umas malucas.
Portanto, depois E, chegamos a um e todas ponto... essas dietas, mesmo as malucas, surtiam algum efeito? Sim. Sempre, sempre. Até que chega a um ponto em que parece que o corpo habitua e já não é assim tão fácil. Mónica, há pouco estávamos a falar que entrou, portanto, a fazer recados num cabeleireiro, passou a ajudante de cabeleireiro e depois, profissionalmente, como é que foi progredindo? Fiz tanta coisa. Mas sempre na área Não. dos Depois, cabelos? não. Depois, mais tarde, é que tirei o meu curso de esteticista. Sim. E agora o que é que faz? Eu não exerço a estética porque gosto mais da parte de unhas e sou manicure. A minha mãe foi manicura, eu digo à portuguesa, porque existe a palavra manicura. Foi manicura a vida toda. Eu adoro aquilo que faço. Ainda bem, é realizada profissionalmente. Sim. Quando é que tudo descamba na sua vida? Portanto, há um período em que perde peso, começa a sentir-se bem, mas isto depois vai tudo descambar outra vez. Eu acho que tem muito a ver com o que vai acontecer na nossa vida. E nós vamos nos perdendo ali um bocadinho. E eu acho que comigo o facto de pensar demasiado às vezes nos outros e esquecer-me um bocadinho de mim fazia com que eu me desleixasse bastante comigo. E o desleixar era também, conduzia a um refúgio na comida, na alimentação? Sim, claro que sim. O meu refúgio era a comida. Era a comida mesmo. De forma exagerada? Quais eram os excessos? Que tipo de excessos é que cometia? Doces. Como eu a compreendo. Sou muito gulosa. Era? Era, exatamente. Já lá vamos. Exatamente. Portanto, os doces tinham que existir sempre? Sim. Diariamente? Na minha mesa de cabeceira estava lá chocolatinhos. Era. E depois era às escondidas. A sua vida amorosa, de qualquer das maneiras, desenrolou-se. E o que é certo é que nasceu uma menina. Uma menina. A Leonor. A Leonor. Foi uma criança planeada? Foi uma gravidez desejada? Foi. Muito. Como é que correu? Correu bem, é assim, eu era gorda quando engravidei. Aliás, eu quando engravidei eu tinha feito o balão gástrico. Ah, já tinha? Tinha feito um balão gástrico. O balão, sim. Um balão, que só podia ficar durante 6 meses. E eu, passado 3 meses, descobri que estava grávida, porque eu não tinha conseguido até ali engravidar. E eu pensei, bem, agora então vou pensar em mim, já que eu não consigo engravidar, vou pensar em mim, vou tentar emagrecer para depois estar mais saudável para até conseguir engravidar. Passado 3 meses de estar com o balão, descobri que estava grávida. Depois tive que retirar o balão, correu tudo bem, mas foi uma gravidez, no último trimestre tive diabetes, mas depois tudo tranquilo. Nasceu a Leonor. Nasceu a Leonor. Já lá vão 5 anos. 5 anos. Entretanto, em termos físicos, portanto, uma coisa é em termos estéticos, uma coisa é não se sentir bem com o seu corpo, é ter uma autoestima em baixo. Já havia, é muito jovem a Mónica, mas já havia algum tipo de repercussão física do excesso de peso? Por exemplo, fadiga? Sim, e as minhas costas, principalmente, que ainda hoje em dia sofrem um bocadinho com tantos anos de excesso de peso. E o que é que deixava de fazer? Por exemplo, ir à praia? Ia à praia? Ia. Isso era na adolescência que eu tinha mais vergonha. Agora não. Não me deixei chegar a esse ponto. Não me permiti. Também tinha uma filha, também precisava que a mãe fosse ativa. Portanto, não permiti isso acontecer. A Mónica chegou a ser uma obesa mórbida. Sim. Portanto, 119 quilos. 119 quilos. Certamente começou a ouvir falar muito da obesidade mórbida, dos riscos que se correm em termos de saúde com a obesidade mórbida. Depois de ser mãe, isto passou a preocupá-la mais? Com certeza, sim. Foi? Sim. E também foi um dos motivos para pensar seriamente na cirurgia. Eu queria ser saudável pela minha filha também, para conseguir brincar com ela, poder correr atrás dela, todas essas coisas que eu estando com aquele peso me limitavam imenso. Então a Leonor aqui também é um fator, é um elemento importante para que tenha decidido fazer alguma coisa por si. Também. E depois como é que começa esse processo, portanto? Eu comecei o processo no Egas Muniz. Aliás, pedi primeiro uma consulta à minha médica de família, depois... Isto em 2016? 2016, sim. Foi 3 anos de processo, sim, 2016. 2016, sim.
Comecei a ser seguida no Egas Muniz, tínhamos consultas Portanto, no Serviço Nacional de Saúde. Serviço Nacional de Saúde. Sim. Comecei a fazer consultas, nutrição, psicologia, endocrinologia, tínhamos que fazer... Então explique-me. Antes de se entrar num processo, portanto, para uma cirurgia destas, tem que se passar por uma série de consultas multidisciplinares. Sim. Psicologia, nutrição... Nutrição e endocrinologia. Sim. Isto mais ou menos foram 2 anos em consultas. Depois... Para quem quer reduzir o peso, para quem quer uma solução permanente, para quem quer mudar de vida, 2 anos é tempo exagerado? 3 anos 3 é anos. muito tempo. É. Desanimou? Muito. É frustrante. Eu houve uma altura que pensei em desistir, muito sinceramente, porque é muito frustrante. Mas o que é que lhe diziam, por exemplo, os médicos que estavam consigo, que o processo era natural e era arrastado? É assim, o processo é assim. Não era por nenhum problema físico, não era por nenhuma doença, não era por nada. É porque o processo é assim, é demorado. E porque nós temos que ser avaliados. O primeiro passo para nós conseguirmos fazer a cirurgia é estarmos avaliados a nível psicológico. Porquê? Porque é muito importante. Quando se é operado, eu, nos primeiros 3 meses, passei um bocadinho. Já lá vamos. Já lá nos chegámos. Portanto, 2016, 2017, 2018. Um ano em lista de espera. Sim. Pedi valcirurgia. E é aqui que entra a Marisa e o André da Apobari e que me ajudam nesse processo. Porque através da valcirurgia podemos ser operados em hospitais privados. Eu tinha a possibilidade de ser no São Luís e no Sanfil em Coimbra. Então, e quem é a Marisa e quem é o André? Fazem parte da Apobari, Sim. da Associação Portuguesa dos Bariátricos. Sim. E Como é que conheceu essa associação? Como é que chegou lá? eu conhecia o André, que também foi operado da mesma maneira. E ele falou-me, pronto, olha... E como é que conheceu o André? Foi através da internet? Foi através das páginas dos bariátricos, que eu seguia as páginas todas, para estar dentro do processo, saber como é que se fazia, como é que não fazia, como é que ia ser. E ele já conhecia a Marisa, porque foi ela também que o ajudou no processo dele. E ela falou comigo, apresentou o processo no hospital e fui operada lá. Foi operado no Hospital São Luís? São Luís. Por quem? Dr. António Albuquerque. E então? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Qual é a importância que este médico assume na sua vida? Cirurgião, portanto. Sim, ele lá está. Como é que eu hei de explicar? Foi o realizar de um sonho que eu achava que nunca ia acontecer. E de um momento para o outro. De um momento para o outro, depois de uma longa espera de quase 3 anos, não é? Sim, mas depois de pedir o vale foi rápido. Sim. Mas até chegar aí foi uma espera desesperante. Foi bastante. Foi operado em que dia? 13 de maio. 13 de maio de 2019. 13 de maio. Confiou logo neste médico, neste cirurgião? Sim. Houve logo boa energia entre vocês? Sim, é um médico espetacular. Porquê que é um médico espetacular? Porque ele compreende os obesos. Ele sabe que isto é uma doença. Tive tantos médicos a dizer desleixo, é porque não quer. Ele não, ele percebe que isto é uma doença. Que não é fácil, que nós não somos gordos porque queremos, porque é só fechares a boca, faz um bocadinho mais de exercício. Não é assim. Não é assim tão fácil. Eu agora estava com vontade de ter aqui o médico para lhe perguntar mesmo o que é que ele acha desta doença. Tem falado com ele? Não, por acaso já há Quer algum falar tempo. com ele? Então que entre o Dr. António Albuquerque. Olá, Sr. Doutor, pode vir por aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Agora não nos podemos cumprimentar, vai ser assim. Quero sentar aí ao pé da Mónica. Não sei se reconhece a Mónica, tantos quilos. Reconheço, depois. claro que sim. Já lá fui, entretanto. Está fantástica. Não está fantástica. Obrigada. Não dá para comparar. Quase não acreditamos de que a Mónica de há 2 anos seja esta que está agora verdade, aqui. é verdade. 50 e tal quilos a menos. É uma doença, a obesidade mórbida? Claro que é. É uma doença complexa, uma doença grave, que cada vez afeta mais pessoas no mundo inteiro. Nomeadamente crianças. Nomeadamente crianças. E em Portugal também. E precisamente por isso é que nós temos que olhar para esta doença
como multifatorial que é, na sua gênese, ou seja, desde os aspectos familiares que já foram aqui falados também, mas a questões Pode alimentares... haver uma predisposição genética na também, família, não é? claro que Neste sim. caso, Sim, tanto de um sim, lado como sim. do outro. Mas também as questões dos erros alimentares, do sedentarismo, desta alteração do estilo de vida que nos últimos 40 anos se passaram na nossa sociedade. Digamos que a predisposição genética é um pasto fértil se depois se depois cometermos excessos, não é? Exatamente. E, portanto, é uma doença que tem que ser tratada. Claro que o tratamento cirúrgico não está indicado para todas as pessoas, mas para estes casos mais graves, como E dentro a do Mónica. tratamento cirúrgico há várias opções, não há? Exatamente. Sendo que é preciso pensar que aqui há uns 20, 30 anos estava muito em voga a banda gástrica, Exatamente. que era um tratamento essencialmente Já restritivo. falo disto há 30 anos e era a banda Exatamente, gástrica era. que se falava muito. Restritivo, que apenas limitava a quantidade de alimentos que entravam no estômago e, portanto, percebia-se que ao fim de alguns anos esse tratamento não era suficiente. Um bocadinho à semelhança do balão que a Mónica disse que teve. O balão ocupa espaço dentro do estômago. Apenas. A banda Apenas isso. gástrica vai aperta o estômago no o início do estômago. E depois, ao longo destes últimos 20 anos, obviamente surgiram, com o advento da cirurgia minimamente invasiva, ou seja, de uma abordagem por furinhos por laparoscopia, e um desenvolvimento também da aptidão técnica dos cirurgiões que fazem estas cirurgias, cirurgias que são mais eficazes, que para além de diminuírem a quantidade de alimentos que entram no estômago, também fazem um desvio de uma parte importante do intestino delgado. Estamos a falar de quê? Do bypass gástrico. Foi aquilo que a Mónica fez. Sim, a Mónica fez um bypass, existem várias formas de bypass, mas a Mónica fez um bypass que é essencialmente um bypass potente, se quisermos, que é o bypass de uma só ligação entre o estômago e o intestino, também chamado mini bypass gástrico. Às vezes o termo é um bocadinho erróneo lá para casa, as pessoas pensam, se é mini é mais pequenino, vou perder menos peso do que o outro bypass mais clássico, mas não é verdade. É um bypass à mesma e que é potente e que tem esta questão de ser mais eficaz para fazer perder peso e manter a perda de peso ao longo do tempo. Agora, não se pense que o processo é fácil depois da operação, pois não? Nada fácil. Mas vale a pena. Não, eu voltava a fazer muito mais vezes. Não vale a pena. Espero que não seja preciso. Exatamente. O que é que me quer dizer com o processo não ter sido fácil no pós-operatório? Não, o pós-operatório, não. Pronto. Eu sou um bocadinho mariquinhas, portanto, para mim. Acordou com umas dorzinhas, pois. Umas dorzinhas e. Umas dores. Umas dores, sim. Sim. Mas depois, as quantidades mínimas que nós E começa-se que com líquidos, não? Líquidos. Sim. Eu achava que nem tinha sido operada, porque eu estava sempre com fome. Assim, não pode ser. É líquidos, basicamente. Depois passamos para pastosa, se não me engano. Já não me lembro. Sim, deve ser pastosa. Mas sim. Mas a sensação que nós temos, ou pelo menos a que eu tive, foi que eu nunca mais ia voltar a ser uma pessoa normal, ou seja, que não me ia sentar à mesa a socializar, porque isto é muito social, não é? A alimentação. Então era uma desgraçadinha. E até porque não vemos os resultados imediatos. Ou seja, claro que emagrecemos bastante logo desde o início, mas como temos tanto peso a perder, não é logo aquela... Isto acontece que é a vontade que os doentes têm de começar a ver resultados muito rapidamente. Sim, embora... E isso também acarretar uma certa frustração por não os verem. Não, frustração não. A frustração existia mais, de facto, com estas técnicas que não eram tão eficazes. Em que, ao fim de 1 ano, 2 anos, as pessoas começavam a ver reganhar peso e aí sim. As pessoas sabem que este processo é um processo que, ao longo de 1 ano, 1 ano e meio, vão perdendo peso paulatinamente, obviamente mais nos primeiros meses. Elas, quando meses. vão para a intervenção cirúrgica, já vão capacitadas, vão passar por tudo isso ou não? Tudo. A questão é esta grande demora que estes doentes, como a Mónica, infelizmente, levam este calvário até terem o acesso 3 anos, ao tratamento não, foram cirúrgico. Mesmo 3 anos. Exatamente. E estes doentes que estão em espera com os ditos vales de cirurgia e que estão em espera até receber o vale de cirurgia e poderem ter acesso ao tratamento cirúrgico, é muito penoso e aí sim eles desesperam e ficam frustrados. E agravam muitas vezes até a obesidade que têm, para graus mais elevados. A pandemia também não ajudou em nada. Pelo contrário? Pelo contrário, e portanto os doentes que estão à espera há muito tempo, que não desistam, que tentem obter dos centros de tratamento onde são seguidos a possibilidade de adquirirem o vale de cirurgia, que possam ser tratados, não só nós no São Luís, mas outros centros fazem este tipo de cirurgias, com excelência e com bons resultados. É preciso escolher bem também, porque é preciso também escolher, não tem a ver com
a experiência que as pessoas têm e o volume de doentes que têm para tratar estes doentes. Diga. Não, diga. Não, estes doentes não devem ser tratados em centros que tenham pouco volume. Um centro que tenha apenas um tratamento de 20 ou 30 doentes por ano, se calhar os resultados não são tão bons. Isto é como em tudo na vida. Quando fazemos muito, acabamos por fazer bem. Se fazemos pouco, podem haver... Mónica, o que é que mudou em si? Porque o paladar muda. Mudou. Não agora, mas ao início. Esse foi dos Os problemas. doces, continuar a comer doces. Continuo a comer doces, mas já não tem a mesma... Para já não consigo. Já não lhe sabem ao mesmo? Agora já sabem ao mesmo, mas eu não consigo. É demasiado... Mas o que é que mudou em termos, por exemplo, de consumo? O que é que mudou em termos de paladar? As quantidades. Sim. E há uma coisa ou outra que não tolero tão bem. Passou a ser intolerante a algumas coisas? Sim. Isto é normal? Há uma aprendizagem dos sabores, há alimentos que nós gostamos e que deixamos de gostar, há alimentos que não ligamos nada e que são saudáveis e que passamos a gostar. A questão dos doces é engraçado. Tentar explicar aqui muito facilmente para que as pessoas estejam lá em casa porque é que a intolerância aos doces. Quando fazemos um bypass gástrico, há no fundo um desvio dos alimentos de uma parte inicial do intestino delgado e aqueles açúcares muito concentrados, aqueles doces que chegam a uma parte do intestino delgado, já lá mais para a frente, onde jamais o intestino estaria preparado para receber aquela quantidade de açúcar. Há um fenómeno que dá pelo nome de síndrome de dumping, é um palavrão, mas que significa o quê? Atenção, está aqui um alerta do organismo, chegou aqui açúcar muito concentrado, nós vamos ter que dissolver este açúcar muito rapidamente. E há uma chamada de água, entre aspas, para dissolver esse açúcar no intestino e desvia a água de outros órgãos vitais do nosso corpo. Coração, cérebro, o que é que acontece? A pessoa parece que vai morrer. Como eu sabia que não podia comer o leite condensado, mas eu gosto muito de leite condensado, aqui vai uma colher. E a pessoa parece que vai morrer, vai desfalecer, começa com palpitações. Aconteceu isto consigo? Nesse ponto, não. Com algum ponto de açúcar, com algum elemento de açúcar? A esse ponto, Isto não. é como o reflexo de Pavlov. Eu faço uma vez, mas se calhar já não quero fazer a segunda, ou ainda faço a segunda e à terceira já não faço mais. Portanto, mas isto é um síndrome, é uma síndrome que dá pelo nome de dumping. Mas há uma reaprendizagem dos paladares. Eu sempre ouvi dizer que as pessoas obesas têm pensamentos gordos. O que é isto, o pensamento gordo? Deixa-se ter pensamentos gordos quando se faz uma cirurgia destas? Hormonalmente e geneticamente nós estamos preparados para armazenar energia. Desde há vários milhares, para não dizer milhões de anos, que a espécie humana evoluiu no sentido de nós caminharmos para armazenarmos energia. Desde alturas em que do homem primitivo não estávamos habituados, não podíamos comer todos os dias uma peça de caça, até que viesse outra peça de caça para alimentar uma família no homem primitivo, isso poderia demorar semanas. E, portanto, nós estamos programados para armazenar energia. A partir do final do século passado e no início deste milénio, a oferta alterou-se e, portanto, temos uma oferta energética, não necessariamente nutricional, são coisas diferentes. Sim. Energética do ponto de vista da quantidade de calorias que existem nos alimentos, que com sedentarismo, com muita energia a mais nos alimentos, nós estamos preparados, atenção, e portanto o nosso cérebro, mesmo quando nós perdermos peso, em muitas alturas vai-se adaptando, isto à custa de várias hormonas que se falam, leptinas para aqui e para ali, mas isso não é o importante lá para casa, é as pessoas perceberem que esse cérebro gordo, entre aspas, aquela tendência para... É aqui uma fraseologia popular, não é? Exatamente, mas só para perceber que eu posso pensar que não tenho energia suficiente e, portanto, algo me vai fazer levar a comer, apesar de eu não precisar. O que é que mudou na sua vida? Tudo. Tudo. Não, a questão de ter mais energia, de conseguir fazer uma vida normal. Poder ir comprar uma roupa que eu queira, por exemplo. Não o que os outros querem. Não o que estava apenas disponível para o seu peso, não é? Quando está disponível. Quando está disponível, sim. E toda a energia que eu ganhei. Nomeadamente para brincar com a sua filha e tudo, não é? Sim. Agora devemos dizer-lhe que a Mónica vai engordar um bocadinho. Ela pode engordar um bocadinho. Mas pode por muitos motivos. E há motivos e motivos. Acho que a Mónica pode dizer a mim e ao Dr. António Albuquerque porque é que já engordou um bocadinho. Porque
Estou grávida. Está grávida? Parabéns! Obrigada. É verdade, já engordei 2 quilinhos. E já passaram, portanto, 3 meses, já se pode dar esta notícia. verdade. Não é? Parabéns. Obrigada. Isto não tem qualquer tipo de problema, estar grávida. Não, é recomendável esperar aí um vem ano a e meio. recomendação. Não, é verdade. É recomendável esperar um ano e meio. Mas um ano e meio já passou. Já, exato. Já passaram 2. Nesse aspecto estamos ótimos. Mas muitos parabéns. Obrigada. Deixa-me só perguntar, o pai é o André? É. O André, mas não é esse André. Não, é porque sabe que eu estava Não. Seria engraçado essa história, não é? Não, Quando não, eu estava a conhecer a sua história, eu pensei, queres ver que este André Não, é não, aquele não, André não, que está na origem de todo este processo depois, o André e a Marisa? Não é? Não é. Mas nós vamos conhecer o André. Vamos? Vamos. Eu já conheço. Olá, amor. Era só para dizer que te amo muito, que nunca deixes de ser a mulher que és. Tenho muito orgulho em ti. Apesar de às vezes ser muito difícil de maturar, é preciso muita paciência, é verdade. Mas continua a ser a mulher que és, a mulher de família que tu és. E é isso. Amo-te muito, meu amor, e que a vida te sorria sempre. Amo-te. Beijinho grande. Isto foi um grande esforço da parte dele. Mas olha que é uma declaração de amor, também não disse muito mais, mas é muito meu amor, já é. Foi um grande esforço porque ele é super tímido. Como é que o conheceu? Posso saber ou não? Foi através das redes sociais. Vá lá, ao menos há alguma coisa de boa nas redes sociais de vez em quando. Foi. Agora, há foi. muitos casos de amor que acontecem através das redes É super sociais. normal, eu acho que é super normal. Ele tem um bocadinho de vergonha de dizer isso. Acha que ele não é muito dessas coisas. Ele não é romântico? É. Muito mais que eu. E porquê que ele diz que é difícil de aturar? Ele é difícil de alterar. Pronto. Acho que tem a ver com a idade. Ele é mais novo que eu. Não se nota nada. Isso é que é importante, é o que eu costumo dizer. Desde que não se note, é que é importante. E também, qual é o problema de ser mais novo ou mais velho? Não, em questões por de acaso amor? era um bocadinho mais preconceituosa com isso. Era? Era um bocadinho. E porquê esse preconceito? Não sei. Não, sinceramente não sei. E ficava com medo de pensar assim, ela é mais velha, anda com mais novo. O que é que os seus amigos dizem desta mudança de figura, de peso, toda esta mudança na sua vida? É claro que ficaram super contentes, mas lá está, a pessoa que eu era continua a ser. Não, nesse ponto, não. Claro que sou um bocadinho mais, se calhar, mais extrovertida. Mais confiante? Mais confiante, Não é? exatamente. Mais exatamente, confiante. exatamente. Mas de resto. Curiosamente, também se associa uma certa alegria a ter-se aquela ideia de que os gordos são todos muito divertidos e muito alegres e muito bem dispostos e muito felizes. Isso às vezes é um bocadinho para esconder. Temos que ser um bocadinho os bobos da corte para desviar atenções. Ideia feita esta, não é? De que os gordos são felizes. Sim. Eles até podem ser felizes, mas não são saudáveis. E esta é que é a mensagem fundamental. É perceber que estamos em face de uma doença e que não é apenas uma questão de imagem, nem de... Claro que a autoestima é fundamental. Sim, mas isto não é apenas uma questão estética, isto é uma questão de saúde. Sim. E É? nesse aspecto, eu gosto sempre de chamar a atenção para estas problemáticas, que ainda para mais vão ser agora debatidas. Esta semana é uma semana importante em termos de obesidade este mês, se me permite. Hoje começa o Congresso Português de Obesidade, e do qual eu tenho a honra de ser o Presidente da Comissão Organizadora. Vamos até ter um webinar que é dirigido ao público em geral, desta sexta-feira a 8 dias, dia 26, que é um bocadinho diferente, permite que as pessoas lá em casa, ou seja, não só para profissionais de saúde que se dedicam a esta área, mas pessoas lá em casa que queiram contactar connosco, podem fazê-lo para esclarecer dúvidas. Mas isto é muito importante percebermos que esta doença e o tratamento desta doença não está acessível nas várias formas. Não só o tratamento cirúrgico, mas também o tratamento farmacológico, que apesar de não ter a eficácia que tem o tratamento cirúrgico e para estes casos mais graves, mas os medicamentos para a obesidade não são comparticipados numa grande maioria dos casos. Os tratamentos cirúrgicos não estão acessíveis às pessoas. As companhias seguradoras não comparticipam estas cirurgias. A ADSE, que agora também sofreu remodelações, também tornou, com estas remodelações, o acesso mais difícil. É muito injusto. É muito injusto. E estas pessoas... Estamos a falar da qualidade de vida destas pessoas. Exato. São 10 anos, em média, de esperança de vida que se perdem pelo facto de continuarmos com a obesidade. A Mónica era muito jovem, portanto, a Mónica já sentiria alguns efeitos da sua obesidade mórbida, mas quanto mais vai-se avançando na idade, mais problemas surgem. Sem dúvida. Não é? Diabetes, etc. Vamos ouvir uma amiga? Vamos. A Marta. Irmã.
Antes de mais, queria dizer-te o quão grato eu sou por te ter na minha vida. Seguidamente, digo-te, te admiro muito e que tenho muito orgulho em ti. Ambas sabemos que o caminho que acabaste por correr não é nada fácil, mas tu conseguiste. Desejo que continues a realizar todos os teus sonhos. Um beijinho enorme, gostamos muito de ti. Eu vou pedir desculpa à Marta, mas parece-me que a Marta também sofre de obesidade, não? E a Marta está a iniciar processo, mas vai ser longo. Como foi o seu? Como foi o meu. E isso é que é um problema. É demasiado longo este processo. Há pessoas que desistem ao longo deste processo? Não. Regra já não desistem, mas sofrem muito. Sofrem muito enquanto estão à espera. E esperar 3 anos? Às vezes mais. Às vezes mais. Mas eu não posso deixar por a tónica. A Mónica disse que pensou em desistir, portanto, sim, alguns pensarão em desistir. Só que a doença não melhora. Piora? Piora. E volta à pandemia. Esta pandemia efêmera, viral, que daqui a 1, 2 anos já não estará entre nós, poderão estar outras, mas a pandemia da obesidade vai manter-se por várias décadas. Nós já falamos desta pandemia pelo menos há uns 20 anos. Pronto, e vai manter-se durante várias décadas. E, portanto, estas pessoas sofrem muito nestes anos. E o acesso difícil até lá chegar agravou-se muito com a pandemia do coronavírus. Mas tornou-se mais grave a situação dos jovens e dos adultos e das crianças, porque Portugal passou a ter também um grande número de crianças obesas. Sim, já tem há algum tempo. Houve algumas melhoras a nível dos indicadores da obesidade infantil, mas na adolescência não. E aí sim, temos cada vez mais jovens adolescentes. Já há alimentos proibidos nas escolas, o que me parece muito bem, porque havia acesso muito fácil a alimentos energéticos, mas de má qualidade. E a tónica tem que ser nutricional. Aí. Ou seja, como diz a professora Isabel do Carmo, que vai ser homenageada neste nosso congresso. Grande mulher. Uma grande mulher. E uma grande lutadora antifascista. Exatamente. É muito importante as medidas políticas. Eu falei de fascista, pronto, vamos à política. Sim, não, mas quando combatemos o tabagismo, quando combatemos uma série de questões, se não houver medidas políticas robustas que vão nesse sentido, não vamos conseguir. E com a obesidade é a mesma coisa. Tem-se dado alguns passos, mas manifestamente insuficientes, para conseguirmos tratar e prevenir que esta doença evolua e afete tanta gente em Portugal. Mais de 60% da população portuguesa tem excesso de peso e obesidade, ou seja, neste momento, aqueles que têm o peso ideal estão em minoria. Mais de metade da população portuguesa? Mais de metade. Tem excesso de peso e obesidade. Portanto, peso ideal, como nós dois... Eu não sei se tenho esse peso ideal. Eu tenho o problema dos doces e dos chocolates. Sr. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Um caso como a Mónica que sirva de inspiração a muitos portugueses que certamente muitos deles já estão no processo, não é? Sim. Mas que não desesperem. Qual é a mensagem que gostaria de deixar? Que não desesperem, que não desistam, que procurem ajuda. De facto, como foi explicado à Apobari, através da Marisa Oliveira Marques, que é a presidente desta associação, tem feito um trabalho excelente para ajudar os doentes a terem acesso, sejam os doentes... Para agilizar. Exatamente. Sejam os mais variados tipos de doentes, desde os do Serviço Nacional de Saúde, que estão à espera de vale de cirurgia, ao doente que tem capacidade financeira para fazer uma cirurgia a preços mais acessíveis em alguns hospitais, e não desistam. Procurem ajuda, não deixem esta doença evoluir mais do que aquilo que já os afeta no dia-a-dia. Mónica, muito obrigado, muitas felicidades e daqui a uns mesinhos que tenham uma hora pequenina, como diz o povo. Obrigada. Vai ser menino ou menina? Ainda é cedo. Ainda não se sabe. Já tem uma menina, a Leonor. A Leonor vai ter um irmão ou uma irmã. Um maninho, é verdade. O que é que ela pede? Uma mana, claro. Muito obrigado e muitas felicidades. Obrigada. Ora, muito bem, vamos, deixa esses destaques, já os vêm buscar. Vamos, entretanto, ligar à casa do Big Brother para ver o que é que estão a fazer os nossos concorrentes.